Não faz parte do meu dia a dia trabalhar sobre tributação aduaneira ou impostos aduaneiros. O meu dia a dia hoje é basicamente processo. E até não é por outro motivo que na PUC de São Paulo, no mestrado e no doutorado, nós vamos ter a partir do próximo ano um novo núcleo de estudos em direito constitucional e processual tributário. Ao lado, propriamente, do direito tributário, do direito administrativo, do direito previdenciário, nós vamos ter um núcleo para estudar direito constitucional e processual tributário. Como todos sabem, hoje as discussões nas execuções fiscais são basicamente de processo. Então, eu não tenho, pela primeira vez em muito tempo como palestrante, eu não tenho como trazer uma experiência pessoal num tema que eu vou falar. E aí eu entendi, até falei com o Igor, com o Santiago, que dizem aí que os juízes não estudam depois que tomam posse, né? Aí vamos fazer pelo menos um estudar, né? Então vamos colocar o Renato para falar sobre tributação aduaneira, e aí pelo menos um vai estudar um pouco, né? E eu me sou muito agradecido, porque na verdade estudar é uma alegria muito grande, e eu de fato tive que estudar para essa palestra. No meu tema na livre docência, filosofia do direito tributário, eu procuro dar um enfoque mais moderno ao direito tributário, colocando o homem no centro do direito tributário e não o tributo. E, com certeza, tentando fazer algum link com esse tema, eu tive enorme dificuldade. Então, vou deixar para os especialistas no futuro ver se é possível construir um direito aduaneiro, digamos, menos fiscalista. Agora, o que eu vi nesses estudos me chamou um pouco a atenção. Primeiro, uma autonomia do direito aduaneiro sendo construída com bases próprias, com princípios próprios. Isso já foi me causando bastante espécie, e principalmente colocando o direito aduaneiro como um sub-ramo do direito administrativo e não do direito tributário. Isso, com certeza, vai ter impacto no futuro. Nós vamos ter, provavelmente, construções teóricas muito mais profisco, já que é um sub-ramo do direito administrativo, do que qualquer regime protetivo dos contribuintes. Eu vou fazer referência aqui ao material de um curso de Direito Aduaneiro dado na Escola da Magistratura do TRF da Terceira Região, e desde logo lamentando bastante que hoje nós somos rotulados pela sociedade, pelos profissionais e também entre nós mesmos, lamentavelmente, como juízes pró-fisco e pró-contribuinte. E por que eu digo isso? Porque alguns colegas pró-fisco se assustaram com a dimensão do fiscalismo no direito aduaneiro. Só que não um fiscalismo num sentido de garantias dadas pelo sistema aos operadores do direito, mas no intuito de as decisões têm que ser a favor do fisco. Então se colocou no ápice a extrafiscalidade, eu diria uma extrafiscalidade bastante exagerada. Para dar um exemplo para os colegas que foi debatido, as questões de importação feitas por transporte aéreo, em que a mercadoria não veio transportada pelo voo, pela aeronave em que se havia declarado anteriormente, ou se
tinha aquela expectativa de que a mercadoria seria transportada por aquele voo que chegaria naquele dia específico. Por um problema da companhia aérea, a mercadoria não foi entregue no dia previsto. Né? Qual a solução? Pena de perdimento. Mas por quê? Afinal de contas, o seu voo era o JJ 8000, que você declarou aqui, e veio no JJ 8002. Então isso é suficiente para declarar a perda da mercadoria. Afinal de contas, o seu voo estava previsto, o voo para chegar à mercadoria estava previsto para as 10 horas da manhã e ele chegou às 4 horas da tarde. E com um detalhe que nos chamou mais atenção: a ausência de possibilidade do sistema da Receita Federal de fazer o ajuste sobre qual voo está indo a sua mercadoria. Então você, por exemplo, entrega para a companhia aérea, declara online, tem uma expectativa de que vai ser no voo tal, que vai chegar no dia 6 às 16 horas, a companhia aérea te informa com 12 horas de antecedência, um prazo razoável, de que a sua mercadoria não foi embarcada naquele voo, vai embarcar no voo seguinte, que vai chegar então às 4 horas da manhã do dia 7. E nessas 12 horas que o importador teria, o sistema não está aberto para ele fazer as alterações. Ou seja, se a companhia aérea não colocar a mercadoria naquele voo e apenas naquele voo, a mercadoria está perdida. E aí, até alguns colegas meus que se rotulam como pró-fisco e me rotulam como pró-contribuinte ficaram um pouco assustados. Né? E eu, de alguma forma, vejo similitude nas atuações que eu tenho nessa mesma linha de condução. Né? Pois bem, o que hoje, então, se está passando para o Poder Judiciário, a discussão do direito aduaneiro, né? É a salvaguarda da indústria nacional, ou pelo menos da balança comercial, ou dos interesses nacionais, de acordo com a visão do fisco. E, até causando muita espécie, eu ouvi uma declaração de que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas políticas de governo. Quando eu ouvi essa declaração, me causou bastante espécie. Então, digamos, uma indicação de que as políticas de governo, não de Estado, as políticas de governo relacionadas ao comércio exterior deveriam estar salvaguardadas das decisões judiciais. Isso causa um embaraço, eu diria, muito grande, pelo menos metodologicamente falando. Né? Seria o poder, uma parcela do poder executivo que não sofreria controle por parte do poder judiciário. E claramente nós vamos observar uma segurança jurídica bastante comprometida. De conhecimento de todos, o problema que leva à fixação de alíquotas por decreto, né? E também de uma anterioridade mitigada. Essa expressão eu colhi de um palestrante nesse curso que eu já me fiz referência, que realmente eles trabalham com o que eles chamam de anterioridade mitigada. Né? Anterioridade, nesse campo do direito aduaneiro, funciona numa regra bastante diferente. Né? Então, assim, funciona nesse regime de horas, nesse regime de dias. Então, se a sua mercadoria não foi desembaraçada hoje, vai ser desembaraçada amanhã, ela está sujeita a uma alíquota diferente. Né? E eu fiquei me recordando do que aconteceu com, digamos, a vida real, quando no governo Fernando Henrique Cardoso, a importação
de veículos foi incentivada num determinado momento. Nós tivemos reduções significativas de alíquota, né, demonstrando que a política nacional era de incentivo à importação de veículos e modernização da frota. Num dia, a alíquota subiu de 20%, acho que para 32%, e 2 dias depois para 70% novamente. E as empresas que já tinham importado, que os veículos já estavam no porto de Vitória, algumas tiveram veículos desembaraçados em 20%, outras em 32% e outras em 70%. Né? Eu até trato desse assunto na minha tese de doutorado, no sentido de que não vejo como possível nós termos uma anterioridade que não seja fixada com parâmetros muito mais razoáveis. Se não é possível fazermos uma anterioridade baseada nos contratos, que eu acho que deveria ser, no momento em que o importador informa, por exemplo, o Banco Central registra o seu contrato de importação, naquele momento ele teria que ter o direito de uma segurança jurídica de qual tributação ele pagaria. Me parece que seria um instrumento mais razoável, esse momento do registro. Com base no direito internacional, deveria ser pelo menos o momento da entrada no país digamos, do veículo importador, do navio, avião, né? Agora, o que nós temos hoje? Que é o desembaraço aduaneiro. Então é o momento do fiscal em que ele revisa aquela mercadoria e dá o seu ok, que é o critério temporal do imposto de importação. Eu acho que isso é completamente insustentável diante de um sistema tributário que se pretenda mais constitucional, mais seguro e, no meu modo de ver, até mesmo mais moderno, porque o moderno não significa necessariamente desconsiderar o que nós fazemos com base na construção de segurança jurídica. Enfim, esses são alguns aspectos, mas tratando um pouquinho de um outro ponto central, a questão dos regimes especiais. Nós observamos, principalmente pelas palestras já dadas nessa mesa, que as generalizações em matéria de tributação aduaneira ficam cada vez mais complicadas. Eu acho que o Roberto ter falado antes de mim foi muito interessante para demonstrar justamente que você não pode generalizar esses regimes, porque em alguns você vai ter similitudes, particularidades mais específicas. Mas hoje nós temos vários regimes especiais, como o do Repetro e outros, que visam claramente direcionar vantagens tributárias para o desenvolvimento de um determinado ramo da indústria. Então, no caso do Repetro, questão da prospecção de petróleo, notadamente na questão do pré-sal. Pois bem, quais são os conflitos, generalizando nesse aspecto, que eu consegui identificar? A legislação, naturalmente, com terminologias mais ou menos abertas, ainda que com um esforço do legislador mais intenso para delimitar o campo da atuação, notadamente de incentivos fiscais, então isenções ou regimes realmente bem diferenciados, né? O contribuinte puxando para uma extensão nesse regime, né? E o fisco fazendo o oposto, trabalhando para amarrar cada vez mais. Então, essa é, eu diria, a grande discussão no campo jurisprudencial. E eu, certa feita, não nesse evento que eu já me referi,
Certa feita, participando de um outro evento junto com a escola da AGU, eu percebi claramente um conflito, por vezes, entre os órgãos de cúpula do Poder Executivo e a sua atuação. Então, digamos em outros termos, é um ministro de Estado com uma linguagem mais aberta e um procurador da Fazenda Nacional com uma visão mais estreita sobre aquele assunto, o advogado-geral da União com uma diretriz, só que o advogado atuando no processo, buscando uma atuação mais personalizada, né, e o contribuinte cada vez ficando com maior insegurança. Agora, nesse campo de regimes especiais, me chamou muito a atenção um caso, e aí eu vou acolher o indicativo do final do tempo, já caminhando para o final, uma discussão a respeito do reporto, né, que também é um desses regimes diferenciados para, como o próprio nome diz, incentivar a modernização dos nossos portos, né. Eu começaria dizendo que a gente precisaria, talvez na reforma política, reformular mais os portos, né? Principalmente a gente sabe em São Paulo que se critica muito que alguns portos são dados como feudo político e parece que eles vão ter que sustentar campanhas de parlamentares e esse seria a grande necessidade de modernização dos portos. Mas no campo da tributação na importação de material, feudo, né? E seria na importação e no caso específico de importação de maquinário ferroviário. Então, locomotiva, vagões, trilhos e outros equipamentos dentro do reporto. Agora, quais eram as visões distintas nesse caso? A visão do contribuinte é toda a malha ferroviária que estiver em contato com um porto tem direito ao reporto. Então, se eu vou exportar pelo Porto de Paranaguá, eu posso importar trilhos e máquinas que saiam de Mato Grosso porque tenham conexão com o Porto de Paranaguá. Com certeza é uma visão bastante elástica de um conceito de benefício de modernização de porto. Ficaria mais como uma visão de benefício de infraestrutura, um re-infraestrutura, e não necessariamente um reporto. Nesse caso, o contribuinte não conseguiu obter liminar no primeiro grau e agravou ao TRF uma decisão do desembargador Mairan Maia, que dentro desse campo de ojeriza, de ser pró-fisco ou pró-contribuinte, notadamente digamos, muito mais, digamos, pró-contribuinte, viu que ali o contribuinte estava praticando talvez um excesso na sua interpretação. Para terminar, o ponto que eu diria mais em detalhe, e não adianta, eu estou aqui como juiz federal, né, é que hoje nós temos uma tendência jurisprudencial que cada vez mais se afunila em interpretações pró-fisco. E eu diria, então, para as pessoas que estão advogando nessa área desses regimes especiais, que a visão que eu tenho é de uma interpretação cada vez mais estreita, que valorize, quando for o caso do ambiente político, a proteção da indústria nacional, e quando não for, vai ser a proteção do regime arrecadatório. Eu lamento ter tratado desse tema com tanta rapidez, mas pelo menos devo ter ficado mais ou menos dentro do tempo previsto. Muito obrigado.